A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento onde nos colocamos a buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, a palavra de Deus, para que possamos aprender. E diante do aprendizado, podemos estar diante do Senhor fazendo aquilo que Ele tem e deseja como chamado de cada um de nós. Hoje estaremos dando continuidade ao texto aqui de Mateus, capítulo de número 2, onde falávamos ontem acerca dos magos, quando Jesus, na verdade, ele recebe ali no momento do seu nascimento alguns presentes, e presentes esses que tinham significados muito importantes. Estamos aí, na semana que antecede, na verdade, essa data comemorada por muitos, que é o dia do Natal, onde temos como foco, celebrar o nascimento de Jesus. E é de suma importância que nós venhamos, então, aprender sobre todos esses elementos que estão aqui contidos dentro da Escritura Sagrada. E ontem eu parava justamente no capítulo de número 2 do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 11, o qual diz o seguinte: E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Quais são elas? Ouro, incenso e mirra. Muitas são as questões que envolvem este momento muito crucial. Muitas pessoas até ficam assim querendo entender, por que ofereceu ouro, incenso e mirra. Por que deram para Jesus, um recém-nascido, diante de todo aquele contexto, aquele cenário, esses três elementos? Porque foi aberto os tesouros. Foi aqui, conforme está dizendo aqui, eles tiraram do tesouro, ou seja, daquilo que eles tinham de grande valor, esses três elementos, na ordem realmente que a palavra de Deus declara aqui: o ouro, o incenso e a mirra. O que simboliza o ouro? Eu posso já falar que o ouro representa a glória. O ouro sempre ele teve, na sua grande, vamos dizer assim, na sua grande essência, demonstrar a glória. Ou seja, no uso prático da questão, o ouro seria também para aquele casal jovem que logo, diante daquele acontecimento que era o nascimento de uma criança, eles teriam grandes despesas, com a viagem ao Egito para fugir da ira de Herodes. O ouro seria um presente de um valor inestimável, ou seja, de uma grande importância também. Então, se nós analisarmos, se nós começarmos a olhar só para essa questão, esse lado prático, já seria de grande importância aquele ouro, porque eles teriam despesa, teriam que colocar realmente, estarem fazendo o uso deste ouro para sanar com algumas, vamos dizer, dificuldades, algumas situações que surgiriam ao longo, daquela jornada, daquele caminho. Mas o significado simbólico do ouro, ele traz muito mais revelação para nós, muito mais entendimento, uma vez que o ouro, ele é o presente típico da época, oferecido aos reis. Ou seja, lá no primeiro livro de Reis, e eu posso ler aqui para você, no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 9 e no versículo de número 14, o texto aqui já nos mostra algo muito interessante acerca deste ouro. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 9 e versículo de número 14, diz o seguinte: E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. Ou seja, Salomão, ele vai receber aqui, na verdade, 120 talentos de ouro. Ou seja, o ouro, ele sempre foi colocado a ser utilizado para presentear reis, autoridades de suma importância. No versículo de número 28 do mesmo capítulo está escrito o seguinte, E vieram
a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Então nós vemos que o ouro ele era usado para presentear a realeza, os reis. E Jesus, ao receber o ouro, a primeira grande mensagem que estava por detrás de tudo aquilo que estava sendo dito era que Jesus, de fato, ele é o rei dos reis. Ele é a maior autoridade sobre todo o povo, sobre toda a nação, pois simbolizava a monarquia, a realeza, um presente mais do que adequado para o rei dos reis, conforme diz lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, e no versículo de número 15 diz assim, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Jesus, na verdade, ao receber aquele ouro, ele estava sendo, na verdade, declarado o mais excelente rei existente sobre a terra. Por mais que ele fosse ainda tão pequenino, um recém-nascido, ele já era conhecido naquela revelação daqueles magos como o Rei dos reis, o rei que iria governar todas as nações, todos os povos e línguas. Outro ponto, eles deram também para Jesus e entregaram ali a Maria incenso. De uma forma prática, o que significava o incenso? O que o incenso trazia para as pessoas, como informação ou como direcionamento? Além de ser considerável, de um valor monetário muito expressivo, o incenso ele também era usado para exalar odores agradáveis e perfumados. Então o incenso ele significava também uma questão financeira, ele tinha um valor muito expressivo, mas ele também era usado para exalar, para fazer que fosse perfumado o ambiente, e isso de uma forma agradável. Porém, o significado também simbólico do incenso, ele nos traz uma revelação muito grande. O incenso, porém, de uma resina vegetal doce, e era usado em, vamos dizer assim, ordenâncias do sacerdócio. Ou seja, quando alguém era levado a ser ordenado ao sacerdócio, em oferta de alimentos, usava-se também esse momento o incenso. E o incenso, então, ele fazia parte do rito, aonde o sacerdote ele era levantado, ele era ordenado, ou seja, ele passava a receber aquela determinada função. E em óleo para ungir os sacerdotes. Então, o incenso também era misturado ao óleo para que se fizesse a unção ao sacerdote, para que fizesse ali naquele momento a separação. Então Jesus, além de ser o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, segundo Timóteo, segundo Timóteo ele fala, ele também era o sacerdote, mas não um sacerdote comum, mas o sumo sacerdote. Assim ele pode apresentar o sacerdócio do Senhor e o seu papel como o Cordeiro de Deus que serviria para sacrificado, agora retirar de nós os nossos pecados. Então Jesus, ao mesmo tempo que é reconhecido como rei, ele também passa a ser reconhecido neste momento como o sacerdote, o sumo sacerdote, que faria a oferta ou ministraria a oferta pela expiação do pecado, sendo ele próprio o Cordeiro, como diz João 1,29, que tira o pecado do mundo. Ele mesmo iria ministrar sobre a sua própria vida a ação de remover, de tirar de cada um de nós o pecado que tanto nos levava a uma vida longe
dos parâmetros do Pai, longe dos parâmetros de Deus. Por um ponto, vamos lá. Se Jesus, ele é o sacerdote, e ele mesmo se torna o cordeiro que seria levado ao sacrifício, então Jesus, ele está sendo realmente reconhecido naquele momento, não como um sacerdote comum, mas o sumo sacerdote, o sacerdote supremo, aquele que faria uma única oferta em sacrifício para tirar, para remover de sobre toda a humanidade todos os pecados. Olha que coisa gloriosa. Então Jesus aqui, ele nos ensina isso. Vá comigo em Levítico, capítulo de número 2, e no versículo de número 1, olha o que vai dizer a palavra do Senhor, para que possamos ter ideia do tamanho e da grandiosidade que este incenso ele tinha como significado naquele momento em que é entregue ao Senhor Jesus. Olha bem, Levítico 2:1 diz assim: e quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitarás azeite e porás incenso sobre ela. Está vendo? O incenso ele era misturado àquela oferta para que ela cheirasse de uma forma agradável ao Senhor, que subisse às narinas de Deus de uma forma perfumada, de uma forma gloriosa. Então o Senhor Jesus, ele é esse sacerdote que leva cada um de nós diante do Pai, para que venhamos ser aceitos por ele, para que possamos ser recebidos diante do Senhor, purificados, sem nenhum tipo de condenação. Mas a mirra é o terceiro elemento que eles irão entregar, eles irão colocar diante de Jesus. E um uso prático da mirra, que é muito interessante, é fácil de se entender e compreender, que a mirra é um óleo amargo em uma resina vegetal também, possuía um valor também muito expressivo na questão econômica, mas talvez fosse mais útil para Maria e para José, por ser de usos também medicinais. A mirra, ela tinha muitas utilidades na questão da medicina, já que Jesus acabara de nascer e tinha alguns cuidados, algumas questões que deveriam ser executadas, como qualquer criança quando nasce. Então essa mirra, uma questão prática, ela poderia na verdade significar já este cuidado, já dá para este casal esse subsídio, para que eles tivessem ali todo um cuidado com a questão do nascimento de Jesus. Mas o significado simbolicamente, o que a mirra ela traz para nós de conhecimento? No Novo Testamento, a mirra costuma estar associada ao ato de embalsamar e ao sepultamento. Então, toda vez que alguém era embalsamado e era levado ao sepultamento, devido às suas propriedades de conservação, a mirra ela era muito utilizada. A mirra ela era levada a ser derramada sobre o corpo daquele morto, para o conservar, para mantê-lo perfumado e em boa condição de conservação, para que ele estivesse ali sendo velado, e até mesmo para que não viesse a potrificar diante das pessoas que iam para ali, para aquele momento de despedida. Quando nós olhamos aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 19, vá comigo lá por gentileza, Evangelho segundo João, capítulo de número 19, e nós vamos ler no versículo de número 39. Diz assim, o sepultamento de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus,
levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com a especiaria, como os judeus costumavam a fazer na presença da preparação para o sepultamento, para o levar ao sepulcro. Então o que a gente vê aqui? Que simbolicamente a mirra ela era utilizada com uma finalidade: preparar o corpo. Preparar o corpo daquele que seria levado ao sepulcro. Jesus acabou de nascer, Jesus acabou de vir ao mundo, a criança acabou de ser gerada, e os magos estão oferecendo, entregando para a mãe mirra, que era utilizada para o momento do sepultamento. Então já era de entendimento dos magos que de fato ele seria aquele que morreria por nós, aquele que padeceria em nosso favor, sofreria por nós naquela cruz. Os usos medicinais da mirra podem simbolizar o papel de Cristo como grande médico, ou seja, uma vez que a mirra era usada muito na questão da medicina, ela também pode nos mostrar que ele seria este grande médico, o médico dos médicos. Ele teria poder extraordinário para curar, como de fato ele fez sinais extraordinários, curando muitas pessoas de diversos tipos de enfermidades. E a sua utilização em enterros pode simbolizar a amarga taça que ele tomaria ao sofrer pelos nossos pecados. Ou seja, já que a mirra ela simboliza o momento do sepultamento, quando Jesus ele fala lá naquele momento do Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? O cálice da dor, do sofrimento. A taça que ele está dizendo que possui este cálice seria o nosso sofrimento. Ou seja, o nosso pecado sendo colocado nele e ele sofrendo por nós pecadores. Então você entende que Jesus recebe o ouro, o incenso e a mirra, porque primeiro, ele é rei; segundo, porque ele é sacerdote; terceiro, porque é o único que vai morrer por nós naquela cruz. É o único que Deus escolheu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado da humanidade, e ele é o médico dos médicos. Viu quanto ensinamento aqui para nós nesses 2 versículos aí de Mateus? Vamos orar hoje pedindo, Pai, que ele esteja exercendo todo este grande favor a qual acabamos de aprender em nossas vidas por intermédio de Cristo. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. É momento de nós falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus majestoso, como podemos esquecer de tudo o que tens feito, das maravilhas que tens operado? Não há como negar a obra grandiosa a qual o teu Filho, Senhor Jesus, ele fez por cada um de nós. Foi uma obra gloriosa. Ele realmente é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso a ele nós depositamos a nossa fé e declaramos toda a glória. Por isso ele recebeu o ouro, porque ele é a mais alta autoridade sobre toda a terra. Ele é o governante supremo de nossas vidas. A ele temos que realmente reconhecer como nosso Rei, como nosso Senhor. E também ele recebeu o incenso para provar que ele era o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que ministraria o sacrifício mais importante
para toda a humanidade. O único sacerdote que levaria diante do altar do sacrifício a sua própria vida em resgate pela humanidade. Sendo ele o Cordeiro de Deus, ele também se colocou na posição de sumo sacerdote, pois ele mesmo declara: ninguém toma minha vida, eu a dou, eu a entrego para resgatar os pecadores. Então, meu Deus, obrigado, porque até aqui já entendemos que Ele é o nosso Rei, que Ele é aquele que detém o domínio sobre as nossas vidas. Mas também reconhecemos que Ele é o sacerdote, aquele que ministra o sacrifício para que haja perdão de todo o pecado cometido pelo pecador. E hoje reconhecemos também que não foi só no ouro, não foi só no incenso, mas também foi na mirra, que tinha importância fundamental já naquela época. A mirra era colocada a ser utilizada para fazer com que o cadáver, o corpo, depois de perder o fôlego de vida, fosse ali embalsamado, fosse ali preparado com essas especiarias, esses óleos aromáticos, para que estivessem perfumados e fizessem algo glorioso, não deixar com que aquele corpo viesse a estar sendo putrificado. Era um processo de conservação. E Jesus, ele realmente iria morrer e necessitaria realmente de ter o seu corpo sendo totalmente tomado por essa especiaria, porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ao terceiro dia, aquele que foi morto estaria novamente vivo, e por isso ele recebeu a mirra, fazendo alusão já ao seu sacrifício, à sua morte brutal por intermédio da cruz, mas triunfante, porque ressuscita tomando as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás. Obrigado, Pai, porque Ele foi fiel. Obrigado, Deus, porque Ele foi realmente preparado para este propósito. E além de tudo, Ele é o médico dos médicos, o Senhor poderoso que extermina com todos os males, com todas as enfermidades. Glória a Deus seja dada ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor realmente é poderoso, Jesus. És grandioso. Agradecemos por mais esse dia glorioso de quarta-feira e já consagramos ao Senhor mais uma quinta. Até aqui podemos dizer: Ebenezer, nos ajudou o Senhor e há de continuar nos ajudando. Obrigado por tudo que tens feito, por tudo que és, porque maravilhoso é o nosso Deus e o nosso Pai. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão conosco aqui, fazendo mais uma vez esta live, tomar corpo, tomar ali iniciativa de abençoar muitas vidas. Você que compartilhou, obrigado. Damares, obrigado aí Vicentina, Alexandre Veras, obrigado meu pastor Ailton Nunes, Elisângela Aquino, obrigado você, meu amado, obrigado você, minha querida, que esteve conosco aqui hoje, que esteve fazendo a sua parte, você que tomou posse desta palavra, que verdadeiramente Jesus esteja governando e reinando em favor não somente seu, mas de toda a sua casa, de toda a sua família. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e até logo mais, quando eu retorno às 23h30 com mais palavras de paz.